hoje, né? Já está aqui conosco o Michel. Ele provavelmente não lembra de mim, mas eu lembro dele bem, porque quando eu cheguei na faculdade de Pelotas, né, o Michel era um cara assim, focado nas atividades dele, assim, meio low profile, tocava dele e dava uns cursos de inglês, às vezes em TED, assim, tal. E eu cheguei lá, assim, esse cara fala inglês, sabe? Fiquei assim, eu tenho que estudar inglês também. Eu comecei a estudar inglês, claro, né? Eu vou ficar pra trás, comecei a estudar inglês também, assim. E aí depois cada um seguiu sua vida. Eu acho que isso foi no meu primeiro ano de faculdade, eu achava que já está saindo, né? E aí ele desapareceu, assim, continuei dentro de Jonathan, mas ele desapareceu. E um belo dia eles viram um e-mail de alguém, assim, eu estou no Bergman Center procurando um pós-doc. Eu sempre falei, Michel, eu conheço esse cara, né? E era o Michel. Então, além do que ele vai falar hoje, do ponto de vista de empreender, assim, na carreira de empreendedorista, tem uma outra coisa que é um tipo de empreendedorismo também, que é empreendedorismo na sua carreira, na sua vida, né? E tomar providências, assim, e perseguir os seus sonhos, né? E eu acho que por isso foi um dos motivos que nos levou a convidar o Michel, quando nós estávamos discutindo, né? Eu falei, pô, tem o teu nome veio, né? Disse, esse cara é o cara que a gente precisa convidar. Então, com certo orgulho, já falou a verdade, de ver alguém que estudou na UFPEL, no mesmo lugar que eu estudei, e hoje ter uma carreira bem sucedida. Assim. Então, o Michel, ele é PhD, né? Ele é formado em meteorologia lá na UFPEL, é mestre, bacharel em meteorologia, estatístico graduado pela Royal Statistical Society, fundador e pesquisador do NQI Center for Statistical and Data Science Research. E ele tem um grande background, né, em ciência atmosférica, estatística de dados, Word, Python, R, AWS, né, Docker, ou seja, o cara que está conectado com as coisas que estão acontecendo. E foi pesquisador do Bergman Center for Climate Research do Norwegian Research Center. Então, muito bem-vindo. Eu não sei se a Morgan já está. Sim. Online, pode. A nossa outra palestrante de hoje, que está com a gente aqui, é a doutora Morgan Yarker. Ela está lá no. Aqui, sim. Chama ela, então. Até dele. Morgan, I will introduce you in Portuguese because most of our audience don't speak English. So I would like to say we're very happy you're here and working with Michelle in this entrepreneurship. So, welcome. A doutora Morgan, ela é meteorologista, né, consultora certificada pela American Meteorological Society, de educação científica, né? Ela é fundadora e proprietária da consultoria Yarker, tem toda a informação no endereço yarker.com, e ela tem mais de 15 anos de experiência em pesquisa, incluindo modelagem de escala, análise de dados, eventos meteorológicos de clima severo, climáticos, estudos do Ártico também. É um livro, isso também são concentrações de gases. Né? Ela tem abordagem de aprendizado baseada em investigação e tem mais de 12 anos de experiência em comunicação e ensino sobre ciência, tanto em ambientes de aprendizado presenciais quanto online, também, que é uma coisa que já se via no mundo, mas para a gente só chegou com a pandemia. Né? E para professores de ensino primário e médio, alunos, cientistas e profissionais, né? Eu lembro que eu tenho um K-12 que trabalha há muitos anos já, bastante muito segundo grau e cursos primários. Então, eu acho que com essa apresentação eu passo a palavra para os nossos palestrantes. Eu não sei quem vai falar primeiro, mas eu vou deixar o Michel, que está aí. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Realmente, eu vou apresentar a Morgan, estou vendo que ela está online ali, mas sou eu quem vou apresentar. E eu acho que eu enviei os meus slides, e se puderem colocar, seria ótimo. Eu estou aqui em Pelotas, na realidade, de férias, mas eu moro na Noruega, só para dizer já
quase 20 anos que eu moro fora do Brasil. Daí, todos os meus estudos eu terminei, na realidade, no exterior. Depois eu comecei realmente na UFPEL, mas terminei no exterior. Hoje eu tenho uma graduação pela Inglaterra em Matemática e Estatística, tenho também mestrado em Geofísica pela Universidade de Bergen e um doutorado nos Estados Unidos também. E trabalhei por muitos anos no Bjerknes Center como pesquisador, fui também chefe de departamento lá, mas hoje trabalho no setor privado, na área de energias renováveis. Então, se puderem colocar os slides, daí seria ótimo, daí a gente pode começar. Então, eu sei que é hora do almoço, provavelmente todo mundo está querendo almoçar. Bom, então, vamos colocar no modo apresentação e já vai começar. Se der algum problema, é só avisar, eu coloco por aqui, tá? Não tem problema. É. Se tiver algum problema, eu posso apresentar por aqui. É que eu, apresentando por aqui, eu não consigo enxergar vocês. Né? Já temos no seu. Como é que é? Eu tenho uma mensagem aqui. Ah, ok. Agora, posso começar então? Ok. Bom, então, essa palestra é sobre como se tornar um meteorologista empreendedor. Nós vamos falar um pouco de algumas técnicas também, habilidades que são necessárias nesse processo, né? A Morgan é uma amiga, a gente estudou juntos também nos Estados Unidos, e nós vamos apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho. A Morgan, ela trabalha com meteorologia forensica, por exemplo, trabalhando com advogados nos Estados Unidos e defendendo casos onde a meteorologia ou a climatologia, ela se encaixa. Né? Ela tem a empresa dela de consultoria, a gente colabora também com uma empresa, nós temos uma empresa juntos também nos Estados Unidos. E eu trabalho no setor de energia e também colaboro com a Morgan. Eu também sou fundador de um site chamado M2 Lab, que nós treinamos mais de 2.000 pessoas ao redor do mundo de como utilizar o modelo WRF. Foi o primeiro curso online do WRF, inteiramente online, era gratuito também, e nós treinamos várias pessoas de como usar o modelo e assim por diante. Né? Aí vou passar para o próximo slide, se for possível. Eu vou pedir para alguém trocar o slide para mim, se for possível, porque eu não... Aí, obrigado. Então, essas fotos só para mostrar um pouco a colaboração com a Morgan, nós estudamos juntos,
quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, né, no Alasca. Eu trabalhava com climatologia do Ártico e tempestades, e eu conheci a Morgan, nós ficamos super amigos ali, tá ela com o esposo dela, e alguns dos nossos colegas da época, que muitos estão na academia hoje em dia. E junto com a Morgan, nós montamos uma empresa, nós temos uma empresa nos Estados Unidos, e também o conceito da EntryMet, que seria a meteorologia empreendedora. Então, eu e a Morgan estudamos na Universidade de Iowa um outro curso a mais sobre empreendedorismo, e assim a gente cria produtos também interessantes, até mesmo utilizando a IA para resolver alguns casos, mas com foco em clientes nos Estados Unidos. Também temos publicações juntos, como, por exemplo, essa aqui do BAMS, que seria o periódico americano, e foi uma colaboração com a Universidade de Oxford, falando sobre modelagem regional, e um curso que a gente tinha desenvolvido pela M2 Lab, e o curso que a Oxford tinha desenvolvido de modelagem. Então, uma comparação, na realidade, dos cursos de modelagem regional. Aí a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Mas eu gostaria também de conhecer um pouco você, se for possível, né? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela, só para a gente conhecer um pouco. E a gente vai precisar que vocês utilizem o celular só para essa atividade aqui. É bem curta a atividade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um pouquinho. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Ele não me permite aqui. Infelizmente. Deixa eu ver, só um pouquinho. Vou tentar de novo. Acho que agora sim. Ótimo. Eu vou compartilhar minha tela, espero que vocês consigam ver. Se vocês puderem visitar esse site aqui, chamado mente.com. E quando visitarem o site, vai pedir um código. Aí, se digitarem aquele código que está aparecendo ali em cima, ó, 54096568, e responder a pergunta. Nós temos aqui algumas perguntas, são só 3, primeiramente. E a pergunta aqui é: em que cidade você nasceu? Só para conhecer um pouco de vocês também, que geralmente nessas palestras online é só o palestrante que fala, então só para ficar um pouco dinâmico aqui. Então, a gente vai usar só 1 ou 2 minutos para fazer isso, mas para conhecer vocês também. Ó, de Pelotas, São Gabriel, ótimo. Santa Maria. Aham. Cerro Largo. Legal, Montenegro. Itaitiba, ok. Carazinho, Canguçu. Maceió, de Maceió até mesmo, que legal. Santa Maria, Montenegro, Bagé. Legal. Muito bom, excelente. E estou vendo aqui que a maioria de Pelotas, vários de Pelotas e de Santa Maria também, né? Realmente que domina um pouco mais. Pelotas. Aham. Dá para a gente ver um pouco da distribuição também aí, né, das cidades de origem. Bem legal. Obrigado mesmo. Eu vou trocar o slide agora para a próxima pergunta, né? A próxima pergunta é: quais são as 3 áreas de estudo ou pesquisa que você mais gosta? Só para ter uma ideia, assim. Claro, vai ser provavelmente meteorologia, mas quais 3 áreas de estudo que você mais gosta, ou que trabalha, ou que faz pesquisa? Só para entender um pouco. Vai provavelmente aparecer 3 opções ali para vocês preencherem: meteorologia, biometeorologia humana, Aham. É interessante. A hidrometeorologia, eu trabalho bastante com a hidrometeorologia. Ciências de dados, mudanças climáticas, extremos, mesoscala, interação atmosfera-biosfera, geofísica, legal, agro, previsão, sinótica, ciclones. Perfeito, legal. Muito obrigado. Agora vamos para o próximo slide,
e último dessa parte aqui, mas a gente vê que a modelagem, climatologia, meteorologia, micro também e agro dominam bastante aqui o grupo. Tem de poluição também e hidro, bem interessante. E a última pergunta dessa parte aqui, que aspectos você acha mais importante para ter uma carreira de sucesso? Só para a gente ter uma ideia, assim, né, do grupo aqui. Que aspectos você acha mais importante para uma carreira de sucesso? Esse aqui eu tô curioso agora para saber a distribuição. Aham, interessante. Ser reconhecido, legal, possibilidade de usar a criatividade, ótimo, remuneração, sim, importante. Família, amigos, colegas. Aham. Que interessante. O famoso tá lá em último, mas legal. Aham. Perfeito. E abrir o próprio negócio, então, vem em penúltimo aí como prioridade. Mas é bom, interessante saber realmente a distribuição aí do grupo, mas ser reconhecido, acho que é algo que todos nós queremos realmente. Obrigado. Agora vamos voltar para a apresentação. Só para ter uma ideia, conhecer vocês, já que não dá para falar pessoalmente, né? Então deu para conhecer um pouquinho. O próximo slide, por favor. Ver se dá para trocar. Aí, obrigado. O que está acontecendo na meteorologia, né, em todas as áreas também, hoje em dia, é a transformação digital. Né? Ou seja, a meteorologia antigamente, lá com Bjerknes, né, lá em Bergen, onde eu estudei, onde se faziam mapas meteorológicos à mão, né? Hoje em dia a mudança é tanta, né, que a gente programa em Python, como vimos na apresentação anterior, mas também se utiliza muito agora a inteligência artificial. Então tem essa transformação digital, o que mostra que os meteorologistas também têm que seguir o passo dessa transformação. O próximo slide, por favor. Só que tem desafios aí para conseguir emprego. Então, vamos supor, um meteorologista que se forma hoje, né, com a probabilidade dele conseguir o emprego em universidade, né, como professor ou como pesquisador. É pouco hoje. Isso aqui são estatísticas dos Estados Unidos, mas a competição é muito grande, porque há poucas vagas na academia. Um outro problema também nos Estados Unidos, não sei se é o mesmo no Brasil, é que agências federais, né, têm restrições orçamentárias, né, e existe, por causa da transformação digital, o trabalho de meteorologista diminuiu um pouco, ou seja, muito processo que o meteorologista fazia antes, né, hoje é feito de forma automática. Né, isso acontece na Noruega. Muitos meteorologistas perderam os seus empregos em agências nacionais na Noruega, até teve protesto e tal por causa disso. Por quê? Por causa da transformação digital. Isso que meteorologia na Noruega é super importante. Tem o site IR, não sei se vocês já utilizaram, é yr.no, que é bem famoso, e esse site realmente vem do Centro de Meteorologia na Noruega, e esse centro tinha demitido, acho que eram 8 meteorologistas ou mais, alguns anos atrás, isso por causa da transformação digital. Então, o meteorologista que se forma hoje, onde é que ele vai trabalhar? Então, aí que vem o próximo slide. O setor privado, provavelmente, né? E empresas novas, como vimos na apresentação anterior, seria um exemplo, né? Ou empresas também maiores do setor privado, e também talvez o meteorologista decida abrir a sua própria empresa. Mas aí como fazer isso, né? Que tipo de produto o meteorologista vai colocar no mercado? E o mercado, pelo que eu vejo agora no Brasil, com várias empresas de meteorologia e climatologia, empresas pequenas, médias e grandes, né? A competição também é grande. E aí, que produto oferecer e como competir no mercado? Então, essa apresentação vai falar um pouco sobre isso, né? Mas mostra a necessidade do meteorologista entender um pouco de empreendedorismo, inovação e também de negócios. Aí o próximo slide. Hoje espera-se mais do meteorologista do que apenas saber meteorologia, né? Por exemplo, habilidades híbridas, como eu chamo, de saber data science, né? Ciência de dados e meteorologia. Essa combinação aí é muito importante,
Mas quando eu falo em data science, eu falo também estatística, né, que é extremamente importante, mas também a questão de inteligência artificial, que hoje também é essencial, e a programação. Eu vou falar um pouco mais também sobre isso nos próximos slides, né? Então, se o meteorologista hoje quer abrir o seu próprio negócio, quando ele começa, provavelmente ele começa sozinho ou com uma outra pessoa, né? Então, ele ou ela vão precisar, às vezes, fazer tudo sozinhos, programar, criar o produto, criar até mesmo um aplicativo, né? Quando está começando, tem que fazer. Então, ele precisa dessas habilidades ou capacitações para conseguir fazer isso. Aí o próximo, por favor. Então, eu coloquei aqui uma lista de habilidades, vamos dizer assim, capacitações necessárias no setor de energia renováveis. É só um exemplo, porque é o setor que eu trabalho. Eu trabalho com energia renováveis na Noruega, né? E também presto serviços para outras empresas de energia, como consultoria, né? E uma das habilidades é o Python, né? Como foi mencionado também anteriormente. Inclusive, algumas empresas de energia hoje fazem testes com os candidatos, mesmo meteorologistas, testes de Python, ao vivo, ou seja, dizendo, bom, aqui está um problema em Python, tenta resolver, e a pessoa tem que programar na frente dos outros, né? Isso já é comum aqui, vamos dizer assim, na Noruega, e na Europa em geral também. R, que é um programa de estatística, ou Shine, que é para criar aplicativos combinados com R. SQL, que é para dar base de dados, que é também essencial hoje. Power BI, utilizado em muitas empresas para apresentar informações de dados. A questão de matemática no setor de energia, que é importante, né? Otimização linear e não linear. Programação linear, que aqui programação linear não é programação computacional, mas programação matemática. E também a programação dinâmica dual estocástica. É interessante que na Europa tem um trabalho de um brasileiro de programação dinâmica dual estocástica que é muito conhecido no setor de energia. Então, esse paper que esse brasileiro publicou, ele ficou tão conhecido que foi criado um programa, na realidade, para as empresas de energia. Esse programa é utilizado em muitas empresas de energia, especialmente hidroelétricas, para otimizar os seus sistemas. E começou com um brasileiro, e é bem interessante isso. Então, saber essa parte matemática é importante. Estatística, entender modelos lineares generalizados ou métodos bayesianos também se torna essencial hoje em dia. E data science, redes neurais, deep learning. Então, são apenas alguns exemplos de habilidades e capacitações necessárias do setor de energia hoje, pelo menos na Europa, que é essencial, e com certeza no Brasil também, e em outras partes do mundo. Aí o próximo slide. Vamos trocar informações novamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, rapidinho, vamos ver se eu consigo compartilhar. Vamos voltar lá para o mesmo programa, só que agora um outro código. Então, se você entrar no mente.com, por favor, e acessar o código 17670605, seria interessante saber onde é que você está na sua carreira hoje em dia, né? Ou seja, é aluno de bacharelado, mestrado, já é profissional? Se é profissional, quantos anos, né, de profissional? Seria interessante. Ó, temos um aluno de mestrado, dois de bacharelado, um aluno de doutorado, legal. Aqui aluno, aluna, né? Ok, 3 de início de carreira, legal. Uhum. Perfeito. Interessante saber, muitos alunos de bacharelado. Tem um sênior, ótimo. Muito bom, interessante saber aí a distribuição. Então, vários alunos de bacharelado, né? Muitos também início de carreira e alguns no mestrado, doutorado e um sênior. Excelente realmente ver a distribuição aí. Só para saber, entender um pouco em que aspecto da carreira nós estamos, porque essa apresentação focaliza um pouco em vários aspectos de carreira, mas seria interessante analisar. E tem agora uma outra pergunta aqui: que emoji representa você sobre estar interessado em dar início a um negócio? Ou seja, você está interessado em dar início, em começar uma empresa? Legal.
Aham. Interessante. Bom, temos aí uma boa distribuição. Legal, alguns pensando em começar uma empresa, né? Outros talvez ainda não, né? Mas é interessante a gente ver esse aspecto aí também, né? Obrigado, realmente. E vamos voltar para a apresentação, por favor. E o próximo slide. Bom, a Morgan, que nós trabalhamos juntos até hoje, ela tem vídeo no YouTube que vocês podem procurar mais tarde, falando sobre Entremet, que é o termo que a gente criou para falar sobre meteorologia empreendedora, né? E existe um livro chamado Business Model U. Esse livro mostra que o modelo de negócio não precisa ser um produto, não precisa ser, pode ser você mesmo, ou seja, um meteorologista como freelancer. Eu trabalho muito nesse aspecto, inclusive uma empresa de energia renovável grande na Noruega, já trabalhei para eles fazendo trabalho de consultoria como freelancer. Então você, pelas suas habilidades, né, fica conhecido como pessoa, né, e você é o seu próprio negócio. É uma outra oportunidade também. A Morgan trabalha muito também nessa área da meteorologia forensica, onde ela é a meteorologia forense, onde ela é o seu próprio negócio também. Aí o próximo slide, por favor. Nós apresentamos um trabalho na American Meteorological Society em 2019, onde nós fizemos uma pesquisa sobre essa questão do empreendedorismo na meteorologia, né? Então a gente definiu meteorologia empreendedora como uma subdisciplina da meteorologia, né? Que se concentra em inovação de serviços e produtos de tempo e clima, e também de como tornar esses produtos, né, ou esses serviços, um negócio viável. Aí o próximo slide. Nós entrevistamos alguns professores, pesquisadores e alunos nos Estados Unidos, né, de meteorologia, e o que nós aprendemos é que os alunos, eles não se sentem, nos Estados Unidos, não se sentem preparados para participar no setor privado em meteorologia. Né? Eles não se sentiam preparados para isso. Eu não sei como é que é no Brasil, mas esse foi o caso nos Estados Unidos. E os professores que nós entrevistamos não se sentiam que os seus alunos estavam sendo preparados para a carreira de meteorologia empreendedora. Né? Então, não tinham também nenhuma disciplina que tratasse disso. Nós encontramos uma universidade que é nos Estados Unidos, a Rutgers, e a gente entrevistou um professor bem famoso de lá, de meteorologia. Eles têm um curso de meteorologia para jornalismo, ou seja, apresentar meteorologia em frente de câmeras e assim por diante, né? Mas os outros cursos de meteorologia não focalizam em preparar o aluno para o setor privado. O próximo slide, por favor. E também a gente viu que meteorologistas que querem se envolver nesse lado empresarial da meteorologia, eles precisam estar mais conectados ao processo de negócios, né? Embora eles não fossem preparados para isso. E as empresas, muitas empresas elas não entendem também o valor da meteorologia e climatologia. Foi algo que nós aprendemos nesse trabalho também. Então, às vezes, o meteorologista cria um aplicativo ou um produto bem interessante, mas as empresas não conseguem entender como é que vão utilizar aquilo realmente. Então, às vezes, encontrar um cliente não é tão simples assim. Embora o meteorologista crie um produto bem interessante, mas onde estão os clientes, né? Então, não é tão simples. Então, essa comunicação entre meteorologista e as empresas se torna essencial. O próximo, por favor. Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas de meteorologia bem-sucedidas. Aqui está a foto da Siri Kalvik. A Siri Kalvik fez meteorologia, onde eu estudei também lá em Bergen, na mesma universidade, e ela abriu uma empresa chamada Storm, que depois se tornou Storm Geo, né? E ela era conhecida na Noruega como meteorologista de TV, né? Ela terminou o curso de Geofísica e Meteorologia e começou a trabalhar na TV, no canal de TV. E daí ela abriu a empresa e se tornou super conhecida. A empresa é enorme hoje em dia, né? A gente sabe também que a Storm Geo e a colaboração com a Climatempo, né? Então é um exemplo de meteorologia empreendedora. Alguém que estudou meteorologia, né? Que desenvolveu uma empresa e que foi realmente bem sucedido. Próximo slide.
O João Hackerott é um amigo meu também, ele foi para Bergen para fazer parte do doutorado dele lá, até tem uma publicação junto com o João, e o João, quando terminou o doutorado, ele abriu a Temple K no Brasil, que também é uma empresa bem forte agora, atuando no Brasil. Então, um excelente exemplo. E eu e a Morgan, a gente conversou bastante com o João e escrevemos um blog a respeito do sucesso do João também com a Temple K. Próximo slide, por favor. Outro exemplo é a Oráculo Meteorologia. Nós entrevistamos eles também, escrevemos um blog sobre a Oráculo, e o que eu achei interessante da Oráculo é que eles criaram um produto para um nicho do mercado, ou seja, eles focalizaram numa parte do mercado para pegar aquela fatia do mercado, e com isso eles conseguiram ser bem-sucedidos. Então, achar esse nicho, vamos dizer assim, de mercado não é tão fácil, mas eles conseguiram isso, e também bem-sucedidos. O próximo, por favor. E também há inovações até mesmo no setor da academia. Por exemplo, a IIT Delhi, que é uma universidade muito famosa, não só na Índia, mas no mundo inteiro. Eu trabalhei muitos anos com a Índia, então eu conheço bastante a Índia também. A IIT Delhi, eles têm um novo tipo de doutorado lá, que é o seguinte: ao invés da pessoa fazer uma tese tradicional de doutorado, não. O doutorado dela é fazer uma startup. E o que ela entrega realmente é isso, a startup, como funcionou e assim por diante. Então, eu achei legal isso, porque formam doutorandos, não apenas aqueles que querem escolher a parte acadêmica, podem fazer tradicional, os que querem fazer a parte de empreendedora podem escolher também. Então, o que prepara mais os alunos para o setor privado. Próximo, por favor. Então, inovação é algo assim importante para o meteorologista. Próximo slide. Tem um livro do MIT, do Luiz Pérez Breva, que eu recomendo, é muito interessante. Ele fala que inovação é algo que a gente tem que estar sempre pensando. Mesmo eu não tenho um produto ainda, não tenho uma ideia, não sei o que eu vou fazer para abrir minha empresa, mas eu tenho que estar inovando, eu tenho que estar sempre pensando em inovação, sempre pensando em como eu posso melhorar realmente o meu produto. Próximo slide. Então, uma dica que ele dá é o seguinte: vamos supor que 3 meteorologistas resolvem abrir uma empresa e eles querem criar produtos, né? Eles podem sentar numa sala e fazer um brainstorming, ou seja, pegar e escrever no quadro, né? Talvez a gente possa fazer isso, isso e aquilo, né? Ele diz, o Pérez Breva, nesse livro, que é errado fazer isso, porque no final, vamos supor que a gente coloque 20 ideias no quadro e a gente tem que escolher uma, provavelmente a gente vai escolher a média, e a média não é bom. Né? O que ele menciona é que a média não é legal, a média dessas 20 ideias. Então, ao invés de pensar em 20 ideias, ele disse pensar em uma ideia só. Ou seja, o chamado de gut feeling. O que tu acha que vai ser a ideia interessante? Pegar essa ideia e trabalhar com ela. Criar um protótipo da ideia, testar. Se não der certo, voltar e melhorar essa ideia cada vez mais. É a dica que ele dá. Próximo slide. Então, eu vou dar uma ideia aqui. É um exemplo que eu criei há um tempo atrás, só como exemplo, realmente, para falar a questão de inovação. Alguns jornais na Noruega, jornais locais, eles queriam dar para os leitores deles informações sobre o tempo, mas especialmente bem local. Só que as estações meteorológicas na Noruega são esparsas, não são bem locais. Então, se eu quero esquiar em uma área da Noruega, eu não sei realmente se vai ter neve ou não, se já tem neve, quantos metros e assim por diante. Então, o que eu pensei? Bom, por que não comprar um Raspberry Pi, que são esses computadores bem baratinhos que a gente pode comprar, acoplar uma câmera, acoplar sensores e colocar em algum lugar, combinar isso com previsões do tempo gratuitas do IR, que é o site norueguês, e criar um dashboard bem simples, bem interessante, né? Seria uma ideia. Próximo slide. Bom, a câmera é bem simples de acoplar em um microcontroller, né? Em um Raspberry Pi. É super barato também. E agora, esses sensores de meteorologia são muito interessantes. Tem esse aqui, que eu coloquei a foto, ele tem sensor de umidade, temperatura, pressão e qualidade do ar também. Então, a gente pode colocar esse sensor, colocar a câmera, colocar em várias regiões ali e utilizar inteligência artificial para analisar e publicar os resultados. Por exemplo, aí o próximo slide.
Eu poderia criar um aplicativo que me manda mensagem no celular dizendo: oh, dirija com cuidado nessa região que você vai, ou hoje está bom para esquiar, né? Então, para os leitores do jornal, esses jornais na Noruega, isso é muito importante realmente, né? Ter essas informações. Então, uma forma simples de inovação que pode ser utilizado. Aí o próximo slide. Bom, quanto custa fazer isso? Bom, esse sensor de temperatura, umidade, olha o tamanho dele, é bem pequenininho, custa $22. Um microcontroller custa $24. Até um Raspberry Pi custa barato hoje em dia. E também uma câmera custa um pouco mais, 40, mas os preços podem variar. E eu mesmo posso montar ou pegar um amigo lá que trabalha mais com isso, a gente pode montar algo assim e colocar e testar, né? Isso pode ser feito bem rápido, criar um dashboard interessante, um aplicativo bem simples e testar. Esses são protótipos, mas que são importantes por quê? Porque a gente pode conseguir investidores para investir em um produto mais acabado e tal. Mas nos dá a possibilidade de testar. E eu não perco tanto dinheiro também no investimento assim, se não dá certo, não é verdade? O próximo slide. Mas lembrando que para se tornar empreendedor, a gente e se tem uma ideia interessante, existe um documento chamado Acordo de Confidencialidade, em inglês NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que todo mundo precisa ter. Então, vamos supor que a gente desenvolveu essa caixinha aí do Raspberry Pi, né? Precisamos criar esse documento. Então, quando eu apresento essa minha ideia para um investidor, o investidor tem que assinar esse documento antes de eu apresentar. Porque se eu apresento e não tenho esse documento, essa pessoa que eu apresentei, ela pode pegar a minha ideia e criar, talvez melhor ainda do que a minha ideia, né? Mas para evitar isso, esse documento não permite essa pessoa fazer isso. Então, se você está pensando em criar algum produto, pode ser um produto físico, pode ser até mesmo um produto, um programa de computador interessante que você mesmo desenvolveu um modelo e tal, e quer investidores, tem que ter um acordo de confidencialidade para todas as pessoas que você apresenta realmente essa ideia, tá? É muito perigoso hoje roubar ideias de inovação. Aí o próximo. Um problema que acontece com as empresas grandes, então pense nas empresas grandes no Brasil de meteorologia, climatologia, né? Um problema das empresas, não só da área de meteorologia, é o medo de tecnologia. Porque as empresas maiores, o que acontece? Elas ficam, com o tempo, muito tradicionais, usando os mesmos processos de trabalho. E introduzir novas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, outras técnicas, é mais difícil, porque essas empresas trabalham com muita tradição realmente, né? E o problema disso é que essas empresas grandes, elas podem acabar estagnando com o tempo. Isso é um artigo publicado na Noruega, que eu coloquei aqui, que fala a respeito disso para outras empresas, não só de meteorologia, né? Mas aí vem a oportunidade do meteorologista que quer começar uma startup. Talvez ele vai pensar, mas como é que eu vou competir com empresas grandes? Bom, aí está o segredo, porque as empresas grandes fica muito mais difícil introduzir ideias novas, enquanto que a startup pode introduzir ideias novas de forma mais rápida. Então, o que as empresas grandes não estão oferecendo hoje que uma startup poderia oferecer? Se você encontrar essa ideia, é uma forma de competir realmente e crescer bem rápido. Próximo slide. Só para ilustrar essa questão da estagnação, né? Se você vai em Cuba, tem esses carros que são bonitos, né? Antigos, mas eles não correm muito rápido, né? Então é para ilustrar as empresas tradicionais, né? É muito difícil uma empresa tradicional inovar, é mais complicado. Mas pega um Tesla, que seria o carro aqui da direita, né? Na Noruega é um dos países que mais tem o Tesla hoje em dia. O que aconteceu com o Tesla, com essa empresa, né? Eles inovaram, criaram um carro completamente diferente, né? Um carro elétrico, super veloz, então, que é algo que as empresas tradicionais como a Ford, outras empresas, Fiat, assim por diante, não estavam fazendo. A Tesla fez, e hoje a Tesla é uma empresa extremamente importante e conseguiu tirar uma fatia do mercado gigante realmente. Por exemplo, na Noruega, a maioria dos carros vendidos hoje em dia são elétricos, né? E a maioria deles são Tesla também. Então a gente vê a importância da inovação. Então não precisa ter medo das empresas existentes, é importante encontrar o que elas não estão oferecendo. O próximo.
E também, aqui menciona, esse é um outro livro que eu recomendo, do David Rogers, que ele fala que se transformar para essa era digital que nós estamos vivendo, é importante transformar também a pessoa mentalmente, vamos dizer assim, né? De forma que a gente pense em inovação mentalmente, mais do que a infraestrutura computacional. É mais importante a gente transformar aqui na cabeça do que transformar a infraestrutura computacional. Só para mencionar realmente a importância da inovação e de pensar de forma diferente. Próximo, por favor. Vou dar um exemplo aqui de inovação que eu achei interessante e de empresa tradicional. Aqui é um hotel na Noruega, que existem vários, realmente, não só na Noruega, mas em toda a Escandinávia. E eles criaram um aplicativo novo, que é muito legal. Então, antes de eu chegar no hotel, eu recebi uma mensagem, eu cliquei, instalei o aplicativo e já peguei até o número do quarto que eu ia ficar, antes de chegar no hotel. Quando eu cheguei no hotel, não precisei nem passar pela recepção, eu fui direto para o elevador e com o meu celular eu abri a porta. Excelente inovação. Mas é um hotel tradicional, para mencionar a questão do perigo das empresas tradicionais, né? Que eles não conseguem inovar tão rápido. Mas aqui foi um excelente exemplo. Mas o que aconteceu quando eu entrei no quarto? O próximo exemplo, o próximo slide. Quando eu entrei no quarto, eu não conseguia acender a luz. Por quê? Porque precisava de um cartão para colocar ali para a luz funcionar. Então, para mencionar que empresas tradicionais, às vezes, querem inovar, eles conseguem, de uma certa forma, mas existem ainda processos, né, que não permitem inovar de forma completa. Então, aí a oportunidade para quem quer começar uma startup. É só para ilustrar realmente. Próximo slide. Bom, se você quer realmente se tornar um meteorologista empreendedor, precisa conhecer essa técnica aqui que se chama Design Sprint. Está o site ali embaixo. O que é isso? Eu tenho uma ideia e eu quero transformar em um produto. Esse método é um método que dura 5 dias e no final do dia 5 você já sai com o protótipo do seu produto. Seja um produto físico, como esse de pegar um Raspberry Pi, colocar a câmera e tal, ou um aplicativo, qual seja o seu produto. Leva 5 dias e você está com ele um protótipo e um protótipo testado. Olha só o próximo slide. Na segunda-feira, então, são 5 dias, né, o processo. Na segunda-feira é um mapeamento das ideias. E todo o processo, né, do Design Sprint, esse Design Sprint é um método que começou na Google e é utilizado por todas as startups hoje em dia. Né? É só falar com a sua universidade, provavelmente eles têm cursos de como fazer isso. Então, o primeiro dia é o mapeamento, com várias atividades, todas as atividades são contadas, o tempo é contado, passa o dia inteiro mapeando. Na terça-feira, é esboço das ideias à mão. Na quarta-feira, são decisões ali do que a gente vai colocar, não vai colocar, e criar um storyboard que vai ilustrar realmente como o usuário vai utilizar o produto. Na quinta-feira, se faz um protótipo, e na sexta-feira, testa com usuários. Eu sou certificado para fazer cursos de Design Sprint e para fazer Design Sprints também, e já fiz vários Design Sprints, e funciona muito bem. No final dos dias 5, você está com o seu produto pronto, testado, e já pronto para mostrar para o investidor, inclusive. É bem interessante. Mesmo que a sua ideia não esteja assim, você não sabe mais ou menos o que vai ser, com esse processo, 5 dias você está com a ideia pronta. Então, se quer ser um empreendedor, precisa conhecer essa técnica. Próximo slide. Bom, aí eu estou com o meu produto, né? Desses 5 dias. Nesse livro do David Rogers, o que eu acho interessante, se você olhar ali no quadrante de baixo, da esquerda abaixo, diz assim, MVP. MVP é um produto mínimo, básico, que você vai introduzir ao mercado. Então, ali a gente levou 5 dias, eu estou com um produto prontinho, um protótipo, que eu posso mostrar para outras pessoas. Pode ser um aplicativo, por exemplo. Isso se chama MVP, Minimum Viable Product. É bom fazer isso do que fazer o contrário. Se você ver o quadrante ali da direita, parte superior, que diz assim, Polished Launch, quer dizer, muitas empresas passam 3 anos desenvolvendo um produto, aí no terceiro ano vão introduzir no mercado. O problema disso é que aumenta a pressão, né, de terminar o produto, e quando você terminar o produto no terceiro ano, o mercado já mudou, o seu produto já é ultrapassado. Então, por isso que hoje em dia não se faz mais isso. O que se faz
é esse produto simples, um protótipo simples, fez em uma semana, está pronto. Se não deu certo, você perdeu só uma semana, não 3 anos de investimento, né? O próximo. Uma outra técnica que você precisa entender, além do design sprint, é uma técnica do site strategizer.com. A maioria das startups precisa fazer isso também. É para ver qual o valor do seu produto. Por exemplo, uma das técnicas usadas é preencher essa tabela aqui. Se você olhar ali no círculo, diz assim, pains, dores. Pense na maior empresa de climatologia ou meteorologia no Brasil, nas maiores, né, ou a maior. Quais são alguns problemas que alguns consumidores desses produtos eles têm? Quais são as dores que eles sentem quando pegam produtos dessa empresa? Bom, aí qual o remédio, você está vendo ali no quadrado, né, diz assim, tem um desenho de um remédio, qual o remédio que a sua startup poderia oferecer para resolver esse problema que essa empresa não está resolvendo? Se você conseguir identificar isso, você vai aumentar o valor do seu produto realmente para poder competir. Então, essa técnica ajuda você a fazer isso, a ver o valor do seu produto. O próximo. Você também precisa desse mesmo site aí da Strategizer entender o Canvas, né? Que é um modelo de negócios que você precisa preencher também, discutir, e está sempre renovando esse modelo de negócios, né? Por exemplo, aqui você vai identificar quais os parceiros da sua startup, né? Quais as atividades que a empresa você gostaria de ter, qual o valor do seu produto, né? Como é que você vai se relacionar com seus clientes e assim por diante. Então, isso aí vai ajudar você a mapear o seu negócio, né? Então, para se tornar um empreendedor, precisa conhecer essa técnica também. Né? E se for no YouTube, procurar sobre o Canvas, tem vários vídeos interessantes que você pode utilizar, e a maioria das universidades hoje tem cursos sobre isso, e também algumas universidades que trabalham com inovação, eles ajudam também a preencher essas tabelas. Eu recomendo também. Se quer começar uma startup, tem uma ideia, com certeza é uma ferramenta importantíssima para usar. Inclusive, se você for aplicar para algum edital, né, de startup, provavelmente precisa preencher isso antes. O próximo. Aqui é uma análise de competitividade que você precisa fazer também. No eixo X, o que você coloca? Você coloca coisas que você acha importante. Por exemplo, aqui era de um produto que eu estava criando com alguns amigos. Se você vê na parte esquerda, né, no eixo X, assim, tecnologia. Está em norueguês aqui, mas tecnologia. Aí diz assim, tecnologia na web, aplicativo ou inteligência artificial. Aí no eixo Y, eu coloquei algumas coisas assim. Por exemplo, ali embaixo diz assim, tungvint, que significa, é difícil de usar. Na metade, é muito manual. E no terceiro, é divertido. E se vocês olharem o A em laranja, é o produto que a gente estava criando, tá? Então, eu consegui mostrar que esse produto que a gente estava criando, ele consegue se separar das outras empresas que existem. Então, é uma análise de competitividade. Isso eu posso mostrar para o meu investidor e dizer, olha só, o produto que eu tenho é melhor do que o que está sendo oferecido no mercado agora. Então, é algo bem simples, mas muito poderoso. Essa figura aqui é muito importante ser feita e você teria que fazer também. Esse produto se tornou uma empresa, eu sou um pequeno investidor dessa empresa também. No próximo slide, por favor. Aqui foi o lançamento dessa empresa, né? Que nós lançamos com vários colaboradores, inclusive essa empresa utiliza colaboração com uma empresa do Silicon Valley, chamado Eightfold, e utiliza a inteligência artificial. O próximo, por favor. Uma outra coisa que você precisa fazer é uma análise de mercado, pensando também global, de forma nacional, que é o outro círculo ali, e o círculo azul, que é importante. Qual o mercado que você quer focalizar? Eu vi que alguns na plateia trabalham com agrometeorologia. Então, vamos supor que eu quero trabalhar nessa área de agrometeorologia. Então, seria o círculo azul, ou seja, o mercado que eu quero focalizar, agrometeorologia. Então, não vou pensar em energia renovável, nada disso, eu vou pensar na agro, é o círculo azul. Qual fatia desse mercado da agrometeorologia que é a minha startup que eu quero pegar? Então, seria o laranja ali. Vamos supor, eu digo que eu quero 25% desse mercado, nos próximos 5 anos, eu quero que a minha empresa tenha 25% do mercado de agrometeorologia no Brasil. Então, você já tem, vamos dizer assim, uma meta para a sua startup.
é muito importante fazer essa análise também aí. O próximo. Depois que você está, então, com a ideia, né, em um protótipo do seu produto, em 5 dias, uma análise de mercado com Canvas, tudo preenchido, que deve levar 1 ou 2 semanas, porque tem que entrevistar clientes e assim por diante. Então, aí a gente já tem umas 3 semanas. Estou com tudo pronto, tenho um modelo de negócios e tenho um protótipo. O que eu preciso fazer? Uma apresentação para investidores. Isso se chama pitch deck em inglês. Próximo slide. Se você for nesse site aí do Gui Kawasaki, ele explica como fazer a sua apresentação em 10 slides. Então, você precisa somente de 10 slides no total. Alguns utilizam 15, mas 10 slides é legal. É uma regra, 10, 20, 30. 10 slides, 20 minutos no total de apresentação, e o tamanho da fonte do slide é 30, mínimo 30. Então, é algo bem focalizado, mas que ajuda em 20 minutos a apresentar para investidores. Aí você consegue um investidor lá que diz, eu quero investir na tua empresa, vou te dar tanto em dinheiro, né, e assim por diante. Então, você consegue esses investidores para poder lançar o seu produto no mercado, criar o seu site e assim por diante, né? Então, esses slides aí são muito importantes. Então, tem um site ali mencionando que você pode pesquisar depois. Então, uma outra ferramenta que é necessário para se tornar um meteorologista empreendedor, né? Mas só pode ser feito esse slide depois de ter feito o que eu mencionei antes, o Design Sprint, o Canvas, né? Tem que estar tudo prontinho para fazer. Então, dentro de 1 mês, você pode estar com o seu protótipo, seu modelo de negócio, seus slides, e aí é só buscar investidor. O próximo. Bom, aí a gente tem mais umas perguntas, a parte final, basicamente, da apresentação, né? Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, agora sim. Bem rapidinho, e aí já é a hora do almoço, que todo mundo deve estar louco para almoçar realmente, né? Mas a pergunta final aqui, né? O que você acha, né? Ali está o código da mente.com, né? Só para saber um pouquinho mais, para finalizar a apresentação. Você está interessado em desenvolver um produto? Você gostaria de investir mais em si mesmo, no caso? Né? Você, como um freelancer, como um consultor? Ou você gostaria de aprender mais sobre métodos de inovação? Né? Ou quer se informar mais sobre bolsas ou editais de inovação? E você acha que a Entremet deveria ser ensinada nas universidades, né? São pontos aí que seria interessante para a gente ver um pouco da distribuição aqui da plateia, né? Aí tem discordo plenamente ou concordo plenamente. Se você marcar, seria interessante ali. Legal. Eu gostei ali da parte final, né? Que a Entremet deveria ser ensinada nas universidades, com certeza. Concordo plenamente, porque seria fácil fazer uma disciplina realmente opcional, provavelmente, né, de inovação e de empreendedorismo de meteorologia. Não sei se existe hoje no Brasil, mas seria bem interessante ter, concordo realmente. Então dá para a gente ver um pouquinho da distribuição aí da plateia. E isso de investir em si mesmo, eu acho que vale muito a pena realmente, né, do meteorologista como consultor. Por isso que é importante sites como LinkedIn e outros sites aí, que a pessoa pode fazer propaganda de si mesmo, basicamente, né? E hoje com vídeos de TikTok e também YouTube, dá para fazer a sua própria propaganda também, né? Aí vamos passar para a apresentação novamente. Obrigado, realmente, pelas informações. E aí, o próximo slide, que é esse, o final, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? E se quiser entrar em contato, está aí o nosso e-mail, tanto o meu quanto da Morgan, né? E com certeza a Morgan está nos Estados Unidos agora, ela está aqui com a gente, né? Provavelmente ela não vai aparecer agora, mas ela está ali participando também. Nós queremos agradecer muito, obrigado pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta, podemos responder. Obrigado mesmo. Realmente esse caminho, assim, né, de como empreender, como direcionar, o segredo do sucesso para que você tenha
continuidade do trabalho, né? Muitas pessoas têm ideias, mas não passam do brainstorm, não conseguem organizar, ou passam dessa ideia, mas não fizeram um mapeamento de competitividade de maneira correta e acabam falhando em uma etapa futura. A universidade tem um processo de incubação aqui, e as empresas são submetidas a isso, né? Mas eu diria que não é muito acessível, assim, do ponto de vista de ser uma disciplina que todos possam cursar. Você tem que chegar lá e fazer um pré-pitch lá, apresentar, e aí eles vão selecionar boas ideias para entrar e eles investirem nessa. Eu vou passar para a plateia, então, perguntas, por favor. Eu tenho uma pergunta, assim, que é como eu fiquei, assim, de novo impressionado com a afluência que conseguiu ganhar ao longo dos anos, né, assim, mas como que foi para ti lá atrás, quando tu estava junto com a Morgan, pensando em empreender, ou seja, engatinhando nesse sentido hoje tu dá curso sobre isso, pelo que eu compreendo, né? Mas como que foi lá atrás, assim, quando tu estava com as suas ideias como estudante ainda e tentando caminhar para esse lado empreendedor? Não foi fácil, acho que foi inspiração da Morgan também, porque ela mandou um e-mail com o site M2 Lab, a gente começou realmente, né, e foi bem sucedido o site. E também a Morgan, depois, ela me disse assim, olha, tem um curso aqui da Universidade de Iowa sobre empreendedorismo. Tu não quer fazer? Eu falei assim, vamos fazer. E aí que nós aprendemos essas técnicas, as técnicas especialmente do Canvas ali, de fazer um modelo de negócio, de fazer um pitch deck de apresentações, e aí que tudo mudou realmente, porque aí nós entendemos como é que funciona, como realmente apresentar para o investidor e assim por diante, né? Mas sem esse curso seria muito difícil. E depois eu fiz um outro curso sobre o Design Sprint. Eu fiz na Universidade de Bergen, eles estavam oferecendo, eu fiz, e aí eu vi, bom, assim que eu posso criar um produto dentro de 5 dias, magnífico. Então, essa combinação desses dois cursos aí foi, para mim, essencial. Então, se a universidade, né, oferece esse tipo de curso, eu recomendo realmente fazer. Eu sei que o pessoal da Oráculo Meteorologia, eles também fizeram esse curso do Canvas no Brasil, e eles disseram também que para eles foi essencial, assim. Depois desses cursos, a gente consegue entender o mercado de forma melhor. Como eu mencionei, dentro de um mês tá tudo pronto para apresentar para o investidor, né? Bom, sabe que eu pessoalmente passei por isso, e talvez não só no empreendedorismo, né? Nos últimos, alguns meses atrás, na submissão de um projeto de P&D. E essa prática, ela é plenamente difundida nas empresas de energia. Então, eu tive que aprender aos trancos e barrancos sobre as TRLs, como fazer o produto sair da ideia de um protótipo e descrever isso, e também sobre o Canvas. E aí foi, assim, 4 doutores pareciam criança na volta daquilo, assim, o que eu escrevo, o que eu escrevo, sabe? Então, realmente, acho que é necessário esse momento de treinamento, né, para que você consiga organizar suas capacidades e colocar isso de maneira atraente nessas tabelas, né, e preencher isso para que o analista lá possa te analisar. Perdemos o projeto. Sim. Perdemos justamente por isso, né, por não ter compreender essa dinâmica empresarial, mas isso foi um passo que agora a gente está se preparando para. Então, quem pensa em empreender também na área de pesquisa, isso é uma realidade que vai estar aí já. Né? Alguma outra pergunta? Eu tenho uma boa pergunta. Alguém aqui já pensou em vender um produto ou pensa em trabalhar com inovação? Sim. Sim, não. Quem não? Então, levanta a mão. Parece que não, definitivamente tem. Não, mas tem uma parcela que tem dúvida. Né? Eu acho que. Bom, então acho que eu vou agradecer ao Michel. Fica o contato do Michel, né, para vocês escreverem, né, procurarem esclarecer mais dúvidas. E com certeza, Michel, nós vamos voltar a te procurar no futuro, talvez para um mini curso da instituição, online ou presencial, não sei, mas com certeza, assim, de forma bem, um compromisso que eu estou assumindo, nós vamos voltar a esse tema de uma maneira mais, com um tempo mais prolongado, né, para a gente poder desenvolver essas atividades. A universidade traz experts para a universidade, na área de patentes, na área de inovação, e ministra alguns cursos
que é justamente para motivar e captar, mobilizar a comunidade, né? E eu acho que tem um case aí excepcional. Hoje, na abertura do evento, nós tivemos aqui o pró-reitor de pesquisa e inovação, né? E ele tocou nesses pontos, assim, abrindo essas portas para a gente poder desenvolver isso na instituição. Opa, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Obrigado mesmo, e também, com certeza, a Morgan, com certeza, fica agradecida. E, além disso, eu me esqueci de dizer que a Morgan, ela, o ano passado, deu um curso na Índia para meteorologistas sobre o Canvas, sobre os métodos para ajudar meteorologistas, lá, vários meteorologistas, muitos, e realmente a gente está sempre procurando inovar também, né? Então, eu trabalho com pesquisa ainda, só para mencionar, realmente, tem um paper que vai ser publicado agora, daqui a pouco, mas só para mencionar que a parte de empreendedorismo hoje, para o meteorologista, com a falta de emprego que tem realmente no setor universitário, no setor também do governo, especialmente nos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, então essa parte para os meteorologistas que vão se formar no futuro vai ser muito importante, realmente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Bom, então, eu agradeço ao Michel, e acho que nós vamos passar para o período do almoço, né? Retornamos às 14 horas para os minicursos, é isso? Isso. Retornamos às 14 horas para os minicursos. Por favor, informe-se com o pessoal da organização sobre as salas, e o curso de mídia, se não me engano, na 10h35. Um abraço a todos, até. Eu falei, não! O chefe da China, do municipal, ela veio de porte, ela veio de grande porte, aonde nós entramos, da Blue Doors, empresa de geração de energia renovável, geradora do mundo, fizeram gigante, tem tudo lá.